Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltamos aí para mais uma dica para o Enem e hoje eu vou falar de um tema associado à ecologia, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Dos ciclos biogeoquímicos, o do nitrogênio é o mais frequente atualmente nas provas, inclusive no Enem. Então acompanha aí com muita atenção a explicação sobre o ciclo do nitrogênio. Muito bem, pessoal, quando a gente pensa no ciclo do nitrogênio, esse elemento químico, ele circula pelo ecossistema, passando tanto pelos componentes biológicos, os seres vivos do ambiente, como também o meio físico, os componentes geológicos do ambiente. Eu estou falando da atmosfera, do solo, da água. Existe uma troca cíclica entre seres vivos e meio físico quando a gente considera o nitrogênio. Pensando nos seres vivos, o nitrogênio está na composição de moléculas orgânicas, como os aminoácidos, as unidades das proteínas, e os nucleotídeos, as unidades dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Proteínas e ácidos nucleicos são compostos químicos orgânicos presentes em seres vivos que têm o nitrogênio como elemento importante. Na atmosfera terrestre, cerca de 78% é N2, nitrogênio molecular. Acontece que nem os animais, nem as plantas, eles conseguem aproveitar esse nitrogênio de forma direta. Portanto, todo o ciclo do nitrogênio, ele é dependente de bactérias. São as bactérias que conseguem tirar nitrogênio da atmosfera, transformar esse nitrogênio e disponibilizar esse nitrogênio para as cadeias alimentares. Principalmente aquelas bactérias que estão em raízes de plantas leguminosas. Em plantas leguminosas, aquelas que produzem vagem, na raiz delas existem colônias de bactérias, que nós chamamos de nódulos. Esses nódulos de bactérias, eles contribuem bastante com a transformação do nitrogênio no ambiente. Bem, para o Enem, o importante é reconhecer as etapas do ciclo. O ciclo do nitrogênio, ele começa com um processo chamado fixação biológica. Lá na raiz de leguminosas existem bactérias do gênero Rhizobium. Elas pegam o nitrogênio que está na atmosfera e fixam esse nitrogênio no solo na forma de amônia. Então olha aqui, o nitrogênio está na atmosfera, bactérias do gênero Rhizobium, elas fazem fixação, transformam esse nitrogênio em amônia. Uma vez que a amônia está presente no solo, ela é transformada também por bactérias. Primeiro num processo chamado nitrosação. A amônia, por ação de bactérias nitrossomonas, ela é transformada em nitrito. E depois, numa nitratação, o nitrito formado por ação de bactérias nitrobacter, ele é transformado em nitrato. Então, existem duas passagens aqui importantes. A amônia é transformada em nitrito por nitrossomona. O nitrito é transformado em nitrato por nitrobacter. Esse conjunto nitrosação mais nitratação a gente chama de nitrificação. Bem, pessoal, quando se forma o nitrato, esse íon é aquele que vai ser assimilado, aproveitado, absorvido pelas raízes do vegetal. Alguma absorção de amônia a planta faz, mas principalmente na forma de nitrato, os vegetais conseguem absorver o nitrogênio. Esse nitrogênio, uma vez assimilado pelas plantas, ele vai ser usado para formar proteínas, ácidos nucleicos no vegetal. E como é que esse nitrogênio chega nos demais seres vivos? Através de cadeia alimentar. Os animais que consomem plantas, os animais que consomem plantas, assim o nitrogênio vai sendo transferido de um nível trófico para o outro. Para fechar esse ciclo, é preciso considerar um processo chamado desnitrificação. O nitrogênio ele é retirado da atmosfera, mas se é um ciclo biogeoquímico, ele também precisa ser reposto na atmosfera. Na desnitrificação, o nitrato que está no solo, por ação também de bactérias do gênero Pseudomonas, ele é transformado novamente em N2 que vai para a atmosfera. Assim se fecha o ciclo do nitrogênio. Então, resumindo o processo, olha lá, pessoal. O nitrogênio, ele sofre fixação biológica por ação de bactérias Rhizobium fixadoras e é transformado em amônia. Essa amônia é transformada em nitrito no processo de nitrosação.
Depois o nitrito é transformado em nitrato no processo de nitratação. O conjunto nitrosação mais nitratação a gente chama de nitrificação. Cada etapa depende de um grupo de bactérias. É na forma de nitrato que as plantas conseguem assimilar. Como eu disse anteriormente, alguma amônia a planta também assimila. E através de cadeia alimentar, o nitrogênio segue para os demais seres vivos, chegando, por exemplo, nos animais. Para fechar esse ciclo, é preciso considerar o processo de desnitrificação. O nitrato, por ação de pseudomonas, bactérias desnitrificantes, ele é transformado de novo em nitrogênio. Outra coisa que precisa ser considerada nesse ciclo é a decomposição e a amonificação da matéria orgânica presente em plantas e animais. Proteínas e ácidos nucleicos presentes nesses organismos, quando eles morrem, eles são decompostos. E isso gera mais amônia no solo, que vai ser transformada até gerar mais nitrato e assim o ciclo continua. O ciclo do nitrogênio ele é um ciclo bem complexo, ele acontece em várias etapas, cada etapa dependente de bactéria. Não se esqueça que o ciclo do nitrogênio ele tem importância na agricultura também. Intercalando leguminosas, aquelas que têm as bactérias que transformam o nitrogênio no solo, com variedades comerciais de plantas, o agricultor ele consegue enriquecer de nitrogênio o solo. O nitrogênio ele é um macronutriente, ele é necessário em grandes quantidades para os vegetais. Dessa forma, fazendo essa rotação de culturas, o agricultor ele gasta menos com insumo. Não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim essa informação pode ajudar outras pessoas que estão se preparando para o Enem. A gente se encontra então na próxima dica. Um abraço!